Oi, oi, gente! Então, vamos aí às nossas primeiras dicas, ao nosso passo a passo para você fazer aí o seu filme. Então, você não precisa assim de estar tão preocupado com o orçamento. Você, a princípio, deve se preocupar com algo que é mais importante, que é a nossa primeira dica, que é o nosso primeiro passo para você fazer um bom filme. Sabe o que é que você tem que ter em mãos? Uma boa história. Sim, você tem que ter uma boa história. E uma boa história significa adquirir um bom roteiro de cinema. Você precisa de um bom roteiro para prender a atenção do seu espectador. E essa boa história, ela precisa de ter começo, meio e fim. Como uma redação, mas não é apenas uma redação. Existe uma técnica para fazer um roteiro de audiovisual que você precisa ler alguns manuais, ou até mesmo se você não preferir escrever, não foi esse o seu talento, você quiser apenas fazer um filme, dirigir ou fazer a fotografia ou a arte, você vai precisar de adquirir o roteiro de alguém. Existem roteiros fantásticos aí, no Brasil afora, e você pode adquirir um roteiro e dar início ao seu filme. Você pode ver também o exemplo de que orçamento não é o mais importante, não é o primeiro passo, mas sim uma boa história. Porque você veja aí o exemplo de Bruxa de Blair, que é um filminho antiguinho, às vezes essas gerações mais novinhas não conhecem, mas foi um filme assim que bombou demais. E o que o cara fez? O cara tinha uma boa história, chamou ali os amigos e foram gravar e fez um baita filme de terror, super assustador. Enfim, olha só, você já viu também um exemplo atual, Atividade Paranormal? Atividade Paranormal é também um sucesso de bilheteria aí. E o que o cara fez? Ele teve uma boa ideia e uma boa ideia ele transformou numa boa história. E, salvo engano, gastou aí US$ 20.000 e fez o seu filme acontecer nas telas de cinema de maneira inacreditável. Tanto é assim que rendeu milhares de milhões para ele. Então, gente, pense comigo, se o que você deve ter agora é um elevado patrocínio ou se você deve ter em mãos uma boa história. Creio que é uma boa história. E sabe uma dica para você adquirir uma boa história? Se você tiver assim com orçamento curto para comprar o roteiro de alguém, pense aí numa história verídica, numa história de alguém que você conhece, uma história que chama atenção. Você já percebeu que a maioria dos Oscars, das pessoas ali e dos filmes que estão sendo indicados aos prêmios internacionais, todos os filmes são baseados em histórias verídicas, histórias verdadeiras? Então é uma ideia para você que tiver com orçamento curto para fazer seu filme, não puder comprar um roteiro de alguém, você pode sim estar pegando a história de alguém. Mas uma história assim, de sucesso, de superação, porque é esse tipo de história que vende. Como nós vivemos no Brasil, sabemos que o nosso país tem muito sofrimento, não é? Então, vamos trazer o cinema para essas pessoas se alegrarem um pouco mais aí com histórias de superação. Essa é a primeira dica, o primeiro passo para você fazer o seu filme. Tenha uma boa história, tenha um bom roteiro de cinema. Para quem não sabe, eu sou roteirista e fico à sua disposição para ajudar no que precisar, ok? E eu conto com a inscrição sua aqui nesse canal, nesse cantinho nosso, para estarmos aí discutindo ideias, estarmos também fazendo cinema juntos. Não é? É uma comunidade de pessoas com cinéfilos e com todos aqueles que admiram a sétima arte. Inscreva no nosso canal, Priscila Cinema. Conto com você. Obrigada, queridos.